Olá pessoas, esse é mais um episódio do Neoiluminismo Cast. Hoje a gente vai falar aqui sobre esse acordo da União Europeia com o Mercosul, que foi um dos temas mais discutidos durante a semana. E hoje eu trouxe aqui o Guilherme Machado para falar com a gente sobre isso. Ele é o nosso economista. Ele publica artigos pra gente no Neoiluminismo e ele vai estar aqui falando sobre esse acordo que teve, vai estar dando o parecer dele geral, ele vai introduzir o tema pra gente e também trouxe o Matheus Farias, para falar com a gente sobre outros aspectos interessantes e pro cenário mundial de forma geral. Guilherme, começa falando um pouquinho pra gente sobre um resumo do que significa esse acordo, do que representa ele pro Brasil, já que ele tá há 20 anos aí sendo preparado, digamos assim. E a gente vai desenrolando aqui. Bom, primeiramente agradeço o convite para vir participar do podcast. O Mercosul, esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, é uma das maiores guinadas que o Brasil já deu em direção ao livre comércio. Nós passamos por aberturas comerciais ali no período da ditadura, que não foram tão grandes, e ali também, principalmente no governo FHC, que foi uma das maiores que passamos. Só que ela não foi tão significativa quanto a que esse acordo pode proporcionar. O acordo basicamente rege dois setores principais, que é o setor industrial e o setor agrícola. Alguns pontos específicos do acordo são muito importantes de ressaltar. O primeiro é de que, quanto aos produtos agrícolas, a União Europeia, no acordo, não estabeleceu que vai reduzir completamente as tarifas. Isso porque existiu até um caso agora, recente, que está sendo debatido, que é a questão da França, que a França é a maior potência agrícola da União Europeia e existe um grupo de pressão dos agricultores muito forte que está tentando barrar esse comércio, está tentando barrar esse acordo, que é uma coisa semelhante que a gente vai passar aqui. Mas o importante é saber que ela não vai abrir completamente, ela vai abrir em torno de 92%, 93%, ou seja, 93% das tarifas em pelo menos 15 anos serão completamente reduzidas, enquanto no caso do Brasil elas serão quase que 100% reduzidas também. Quanto ao setor industrial, que não é bem o nosso forte, é mais o forte da União Europeia, extração de minérios, até mesmo alguns produtos mais manufaturados mesmo, serão completamente reduzidas as suas taxas de importação, que pode beneficiar muito o Brasil. Só que o Brasil se beneficia mais da redução das suas próprias tarifas. Ali, a União Europeia, por exemplo, ela não vai reduzir completamente as taxas de importação quanto a produtos agrícolas. Isso porque o nosso setor agrícola é relativamente competitivo, é um dos que a gente tem vantagens comparativas, tanto em questão de tecnologia quanto produção por si. E existe os grupos de pressão agrícolas dos agricultores na União Europeia é relativamente forte, principalmente na França, que, por coincidência, é a maior potência agrícola da União Europeia. Então, eles estão realmente querendo barrar esse acordo, porque, bom, se muitos produtos agrícolas do Brasil, que é muito competitivo nesse setor, entrarem dentro do país, eles vão sofrer sobre competição, vão ter que competir, vão ter que inovar, vão ter que baixar os preços, e isso é negativo para eles. Isso quebra, digamos, um oligopólio, um monopólio desse serviço. E no caso do Brasil, o Brasil vai reduzir quase que 100% as taxas de importação. Então a gente vai poder importar bastante bens agrícolas da União Europeia, se assim desejar o país. O segundo fator que aborda essa questão é o setor industrial. O setor industrial, ele também é abordado no acordo, e a União Europeia foi bem mais tranquila com o Brasil nesse ponto. Ela pretende, em 15 anos, reduzir todas as tarifas de importação quanto a bens industriais. Então, o Brasil vai poder vender os bens industriais dos setores automobilístico, montagem mesmo, poderão ser vendidos sem nenhuma distorção causada por qualquer tarifa para a União Europeia. O contrário também é válido, só que o Brasil não vai reduzir todas as tarifas de importação. Isso vai ser algo entre 93% e 95%, e isso em 10 anos. Após esses 10 anos, vai ser feita uma pressão, que é o que consta no acordo, para que chegue pelo menos a 100%. Mas caso não chegue, ainda vai ser muito bom para a gente,
porque a gente vai poder comprar bens industriais muito mais tecnológicos, muito mais avançados e muito mais baratos que os internos, que vai beneficiar o nosso país com produtividade. E os principais benefícios que a gente vai poder usufruir desse acordo são os benefícios que a gente pode observar que qualquer país usufrui com a abertura para o livre comércio. O primeiro, a gente vai ser mais produtivo. Por exemplo, a gente vai poder comprar bens de capital, ou seja, máquinas, que é utilizado em trabalho intensivo, bem mais baratos. E da Alemanha, por exemplo, que é o país mais especializado nesse setor, produz melhor esse tipo de produto. A gente vai poder importar carros mais baratos, vinhos também, chocolates, biscoitos, todos esses tipos de bens estão incorporados dentro do acordo. Isso tudo faz com que a gente fique mais produtivo. Os dois principais fatores que a gente vai poder usufruir desse acordo, fora alguns outros três, é o primeiro de que a gente vai ter altos ganhos de produtividade. Isso porque nós vamos observar, muito provavelmente, dois fenômenos. O primeiro é um fenômeno chamado de convergência. A gente vai ter um contato com bens, principalmente os industriais, mais avançados tecnologicamente. Porque como o nosso país é muito fechado quanto ao comércio, a gente não tinha esse contato. É muito caro a gente comprar esses bens, investir em pesquisa nesses bens, o que dificulta as coisas. Então a gente vai poder, por exemplo, importar bens de capital da Alemanha, que é o país mais especializado nesse tipo de produto e que tem uma tecnologia muito avançada nesses bens, usado em trabalho intensivo, em grandes fábricas, grandes firmas. E o segundo fator é que vai exercer muita competição. Nosso setor industrial é extremamente protegido, principalmente o automobilístico. A gente tem carros caríssimos e que não são tão bons, a gente já observou isso, inclusive nas industrializações forçadas que nós já passamos. E esses dois fatores são os principais. Alguns outros também são importantes. A tendência é que o nível de preços baixe por causa da competição que vai existir. A tendência também é de que o governo tenha mais possibilidade de investir, porque agora vão ter novas firmas no país, e por terem novas firmas no país, o governo vai ter um mercado maior dos títulos públicos, por exemplo. Então o governo vai poder pedir emprestado para mais pessoas. Isso vai fazer com que a capacidade de investimento do Estado brasileiro aumente significativamente. E a principal questão é essa tecnologia. A gente vai aumentar a nossa produtividade, e isso, sem sombra de dúvidas, é importante, porque, como a gente observa nas teorias, o que define a renda de um país, e principalmente a renda por cada trabalhador, é a produtividade. E sem sombra de dúvidas, a gente vai usufruir de ganhos de produtividade, tanto como um todo, quanto os trabalhadores serão mais produtivos. Eu acho que é interessante a gente ver que essa questão do acordo, ela traz muitos fatores de longo prazo. Então, a gente vê que é um projeto que tem efeitos planejados, digamos assim. E é interessante contrastar isso com a questão do imediatismo que a gente tem na população. Então, a gente sempre tenta analisar uma questão do governo através dos efeitos imediatos. Então, queria perguntar ao Guilherme duas coisas. Queria perguntar como ele acha que esse acordo vai poder responder essa questão do imediatismo que a gente tem. E você acha que a recepção que a gente teve desse acordo, digamos assim, que ela foi um tanto quanto universal para ser algo positivo? E se essa positividade que teve essa recepção, se você acha que isso é uma espécie de mudança do debate público com relação à questão do livre mercado? Se agora a gente já tem um olhar bem mais, na sociedade de forma geral, um olhar bem mais positivo com relação ao livre mercado? Bom, a primeira pergunta, no caso, com certeza esse fator do imediatismo é um problema para a gente, porque é algo que a gente observa muito em qualquer tipo de eleição, qualquer tipo de política, que as pessoas não sabem que as mudanças na economia acontecem muito lentamente. Isso, inclusive, é usado como estratégia por governos. Tipo, vou gastar muito aqui, e aí o próximo presidente vai se quebrar tudo tentando consertar, que é exatamente o que aconteceu como a gente saiu da era Dilma. Mas quanto ao imediatismo, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode observar? É mera questão de conseguir debater e conscientizar. A gente vê que nas manchetes saem que o acordo só vai entrar em vigor completamente, ou seja, as metas de taxas de importação para cada país só vão ser atingidas em 10, 15 anos. E isso é um tempo, digamos, razoável para que a gente possa observar as mudanças que vão acontecer. A questão é que isso realmente tem que ser explicado, as pessoas têm que entender que essas mudanças demoram.
E por incrível que pareça, eu acredito que elas não vão demorar tanto para acontecer. O Brasil não vai demorar tanto para ter ganhos de produtividade, não vai demorar muito para a gente ter bens mais baratos. Isso porque o nosso país é um dos mais fechados do mundo. E como a gente tem um país muito fechado, qualquer abertura, mesmo que muito pequena, tem um impacto muito grande. Por exemplo, países como os Estados Unidos e a própria União Europeia, os países que englobam a União Europeia já são relativamente abertos ao comércio, principalmente a União Europeia, né? E uma abertura a mais não causaria tantos ganhos assim. Agora, aqui no Brasil é completamente o contrário. Como a gente é muito fechado, qualquer coisinha que aconteça vai gerar ganhos muito grandes. E o bom disso é que a população vai ver. A abertura para o comércio internacional é algo que demora um pouquinho, mas é algo muito fácil de se observar. As pessoas vão sentir que vão poder comprar, sei lá, vinho mais barato, alguns bens agrícolas mais baratos, não porque a gente não consiga produzir eles, mas porque com a pressão externa, o preço desses bens vai baixar. A gente vai forçar as grandes oligarquias, os grandes setores protegidos aqui no Brasil a realmente trabalhar e a realmente querer produzir. E isso vai fazer por si só que a população consiga usufruir bastante disso. E a questão do imediatismo é justamente essa. A gente tem que mostrar para as pessoas que é isso que vai acontecer. E também lutar para que nas próximas eleições não chegue ao poder um presidente que seja completamente contra isso. Até porque foi muito importante, como você disse, é um acordo que vem sendo debatido durante 20 anos. E é um ganho muito grande para a gente. E no segundo ponto, com certeza, isso representa uma mudança no debate público. A gente pode observar isso não só com esse acordo, mas a gente pode observar também, por exemplo, se a gente for nas livrarias, tem muito mais livros de economistas importantes que são mais ortodoxos. A gente vê economistas como Gustavo Franco, como Pedro Malan, o Ilan, que era presidente do Banco Central, Edmar Baixa, que é um grande economista brasileiro. Todos eles estão tendo seus livros publicados e isso por si só já mostra uma mudança no debate. A gente vê também o surgimento de partidos que pelo menos pregam uma tendência ao liberalismo econômico. E o próprio presidente, a gente vê um aumento no engajamento quanto às ideias que ele prometeu durante a campanha. Então, quanto à população, a população está vendo ali. A gente vê que o Bolsonaro teve muito apoio, a gente vê que uma grande parcela da população apoia as decisões que ele realiza. Isso, sem sombra de dúvidas, é uma mudança no debate público e eu estou bem esperançoso que a gente melhore ainda mais, para um dia conseguirmos alcançar o nível de países como os Estados Unidos e os países que estão na União Europeia. É bem interessante ver essa questão das livrarias, do que está sendo vendido hoje, do que o pessoal está consumindo. É interessante ver como isso reflete, né, o debate público, como isso reflete o que está em pauta hoje em dia. E é muito bom ver que essa questão da liberalização da economia, a questão do livre mercado, ela está ganhando muita força, digamos assim. A gente vê na Amazon livros de escola austríaca sendo vendidos e tudo mais. Então é muito bom ver isso. E uma questão que eu queria colocar em jogo, o Matheus pode falar agora, que é sobre qual o mérito do governo Bolsonaro nessa questão, se é algo que tem muito mérito dele ou se é só uma sorte, digamos assim. Qual o aspecto diplomático que teve envolvido aí na reunião do G20 para chegar nisso. E também como isso vai refletir na política, na forma que a gente está tendo a política hoje em dia brasileira, com tantos escândalos, se isso vai dar uma aliviada para as atuais crises que a gente está enfrentando na política brasileira. Matheus. Então, sobre essa questão do governo Bolsonaro, essa questão do mérito dele, eu acredito que sim, tratados políticos, tratados internacionais, eles são inteiramente políticos, né? Quando a gente assina um tratado e ele vai ser incorporado à lei brasileira, é por uma decisão política do governo, ele pode simplesmente decidir não assinar, assim como ele pode decidir assinar, é uma escolha do presidente, ele escolheu ir por esse caminho, né? Então isso é sim a celebração desse tratado, algo que remete a um ponto positivo do governo, que é a vontade, né, de abrir o comércio, de deixar o livre comércio aqui no Brasil mais livre, melhor para o empreendedor, aumentar a concorrência. E assim, os impactos políticos disso
desse tratado internacional do Mercosul com a União Europeia, eu acredito que vão ser bem evidentes, principalmente no setor do direito administrativo, já que o mercado das licitações públicas vai aumentar por uma margem muito grande, de acordo com o acordo, né? E isso é uma coisa muito boa, na verdade, porque é um problema muito grande que a gente tem em questão de concorrência nas licitações públicas, já que a gente tem um nicho muito pequeno em muitas áreas de empresas que sempre estão ali fazendo suas propostas e o governo sempre escolhe aquelas que acabam, querendo ou não, respondendo a algum político, alguma coisa assim, que pode tentar fazer algum ato de corrupção nessa licitação. Isso é um problema que a gente vê desde muito tempo atrás. Então, quando você aumenta o nicho de empresas que você pode entrar para fazer a licitação pública, você vê sim que pode diminuir a corrupção, né? Já que, como você tem mais empresas concorrendo no ramo de licitação pública, essas empresas elas vão atender aos requisitos que estão lá na Lei 8.666, se eu não estou enganado, que é a Lei das Licitações Públicas. E entrando nesses requisitos, as outras empresas que estavam acostumadas com simplesmente colocarem o mais próximo possível, mas não o melhor produto para a administração pública, vão ter que alterar e vão ter que melhorar seus produtos. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho muito legal, que realmente a concorrência ela diminui a corrupção nesse sentido, né? Dos contratos públicos. E eu acredito que essa vontade do governo Bolsonaro em abrir o comércio, ela vai ter um impacto a longo prazo, ou até a médio prazo mesmo, muito interessante nessa questão da diminuição da corrupção. E sobre essa questão dos políticos mesmo, você acha que eles vão ter influência nesse acordo, já que vai dificultar um tanto para eles poderem, por exemplo, essas questões da licitação pública que você falou, vai ter menos interferência, vai estar mais livre. Então você acha que a classe política, de forma geral, vai tentar dar uma mexida nisso? Ou você acha que vai ser algo mais, vai correr da forma programada, digamos assim? Assim, pela minha própria experiência, inclusive, indo em câmaras, tendo contatos, realmente, eu acredito que isso é algo quase que óbvio mesmo, né? Porque isso vai... nem se fosse melhor para eles. Eles têm um problema com mudança muito sério em medidas de práticas que são relacionadas próprias com o Congresso e com as câmaras dos vereadores. Isso é um problema muito grande. Eles não querem mudança. Por mais que seja para melhor, por mais que seja para pior, eles não querem mudança. Então, quando a gente tem um texto que vai alterar quase que completamente essa questão da licitação pública, eu vejo sim que vai ter uma interferência dos deputados nesse processo. E como é que pode se dar essa interferência, né? A gente tem pelo artigo 49 da Constituição Federal que é o Congresso que vai resolver sobre os tratados internacionais, né? Para a incorporação desses tratados aqui para o Brasil. O presidente ele celebra, o Congresso ele vai lá e ele integra da forma que ele quer, parcialmente ou totalmente para o direito brasileiro, e aí o texto vai para o presidente de novo, no qual ele aceita ou não. São trâmites processuais, é o processo de legislação que a gente tem para a incorporação de um tratado internacional, que é um ato completamente político, que não é um ato legal, se transformar em um ato legal, que é o ato de incorporação. E então, nesse ato de incorporação, como é um ato legal e é um ato que cabe à Câmara, e eles têm poder para alterar isso, eles têm poder para aceitar apenas parcialmente, eu acredito sim que eles vão tentar aceitar apenas parcialmente alguns aspectos desse tratado, né? Até porque não é só em referente à licitação pública. Eu acredito que a questão da licitação, a questão da concorrência é o ponto principal, né, desse tratado. Eu acho que é um ponto muito relevante. Mas outra questão, que é uma imposição que foi feita nesse tratado, por exemplo, é a questão de desenvolvimento sustentável, proteção dos direitos humanos. São sentidos desse tratado que imporam ao Brasil que ele cumprisse alguns de acordos que ele já tinha feito no passado e não estava cumprindo, como o Acordo de Paris sobre alterações climáticas, falando, né, que tinha que reduzir a emissão de gás com efeito estufa até
37%, enfim, coisa que o Brasil realmente não estava trabalhando para mudar, né? E é uma coisa que, com a acepção desse tratado no direito brasileiro, ele vai ter que mudar, sobre pena de ter encargo econômico mesmo, de diminuir o comércio, de fazer com que esse tratado se tornasse obsoleto mesmo, né? Tem algumas mudanças também nos direitos dos trabalhadores, mas enfim, são encargos que vão diretamente para os políticos, de que eles vão sentir, sabe? De uma forma direta. Então eu creio que há sim o interesse da Câmara em alterar, em aceitar apenas parcialmente, e a gente vai ter que ver, né, como é que eles vão tentar fazer isso. Guilherme, eu queria perguntar para você agora sobre... O Matheus falou um pouco aí dessa questão da possível interferência da classe política nesse acordo. Eu queria que você desse sua opinião sobre essa questão, pensando no seguinte: esse acordo, ele, vamos dizer que tem um planejamento que foi divulgado assim, o que pode acontecer. Você acha que essa possível intervenção que a classe política vai fazer, ela vai desidratar muito esse acordo, ou ele tem muita gordura para queimar, digamos assim? Assim, tem que ver exatamente quais coisas que a Câmara pode tentar fazer. Mas o que eu acredito é que, por exemplo, o que é mais provável de se acontecer é que a Câmara tente proteger os setores industriais, que são os setores mais protegidos, e os setores, consequentemente, mais frágeis da nossa economia. E como a União Europeia vai facilitar muito, ou seja, o Brasil vai poder comprar bem à vontade, existe um perigo sim. Mas, como o Matheus tinha dito, é um tiro no pé. Qualquer intervenção que eles possam tentar realizar, sei lá, adotar um sistema de cotas, por exemplo, porque a União Europeia, quanto aos bens agrícolas, os bens que não foram incorporados, que no caso, se eu não me engano, foi queijo, leite desnatado, leite infantil até, se eu não me engano, e alguns outros bens, vinho inclusive, que tinham cotas específicas, ou seja, eles eram tratados com um detalhe diferenciado dos outros bens ali no tratado. Os políticos podem tentar fazer a mesma coisa com os setores industriais. Só que é aquele negócio, é muito fácil de você evidenciar como isso seria um problema. A gente pode passar para a população, as grandes mídias podem passar para a população, que inclusive isso já é feito. Se o cara, por exemplo, quer colocar uma cota em algum bem, não quer deixar importar o carro, olha aí, o político está lutando para que você não possa comprar um carro mais barato. Então, os políticos têm mais a perder do que o acordo. Como você falou, o acordo ele tem bastante gordura, e o Matheus tinha dito também que a gente sofre risco de embargo. Se, sei lá, subir um presidente que não queira cumprir o acordo, ele descumpre o acordo completamente, não reduz as taxas, a gente pode sofrer embargos, e a gente não precisa nem explicar por que os embargos seriam negativos para a visão política do país, e ainda mais tornar essa visão para os políticos que lutaram contra o acordo. É muito simples de mostrar. Até porque essa questão dos embargos hoje em dia tem sido usada na política internacional como um novo método de guerra, digamos assim, até, né? E é interessante ver essa questão, porque volta com o que a gente tinha discutido no início do debate público, porque, como você falou, o político agora vai ter que enfrentar a população, vai ter que se justificar perante ela, então dificulta mesmo essa possibilidade de estar meio que desmanchando esse acordo. Uma questão que tem até a ver com o governo atual é a questão do globalismo, globalização, tudo isso, essa discussão que muitas vezes se parece um tanto conspiratória, e a gente pode ver um pouquinho meio que por fora desse debate, mas que foi colocado questões de que a União Europeia quer destruir a indústria brasileira. A gente viu um pouquinho isso por fora, assim, no debate. E houve também muitas críticas de hipocrisia desse setor do governo que se diz antiglobalista, que estariam agora cedendo ao globalismo através desse acordo. Deus, como você enxerga essa questão do olavismo mesmo que tem no governo? A gente pode ver isso no Ministério atual das Relações Exteriores. Como você enxerga essa questão? Pois essa questão do globalismo, como o governo enfrenta isso, eu acredito que abrir o comércio do Brasil não é nada, assim, de primeira instância que eu veja como ilegal ou mesmo inconstitucional, né? Em termos de comércio, é claro que a gente tem que defender
as pequenas empresas, as médias empresas do Brasil, né? A gente não pode simplesmente deixar que elas sejam completamente devastadas, né, pelo comércio internacional, até por uma questão de produtividade, para manter o dinheiro aqui no Brasil mesmo, para circular dinheiro aqui e a economia rodar, né? Mas assim, quando o governo, ele, principalmente nessa questão do nosso ministro de Relações Internacionais, né? Ele é contra o globalismo, ele é contra a interferência completa dos países, já aqui no Brasil é um pouquinho complicada essa questão, né? Porque não só como você falou, é realmente uma questão de conspiração, mas mesmo se fosse verdade, essa interação entre os países não é inteiramente negativa. Essa questão de, por exemplo, um comércio internacional entre os países não é uma coisa negativa, não é algo que vai destruir o Brasil, não é algo que vai completamente subverter a economia e que não vai completamente subverter até mesmo os jovens, assim, sabe? Até porque se for por uma questão cultural, por exemplo, que é o argumento que é muito usado, né? Que quando você abre a economia completamente, as marcas e suas propagandas vão influenciar diretamente os jovens, que vão influenciar diretamente aqueles que têm menos condições, né, a pensar, eles vão vender uma forma de pensar, né? E assim, isso é uma questão completamente cultural, né? Uma cultura ela não simplesmente desaparece assim do nada só porque você abriu comércio. Quando você tem uma cultura muito forte, uma cultura com unidade, ela não vai sumir assim, não vai sumir por mais que você esteja fazendo toda uma propaganda de um produto, de um estilo de vida, de uma tribo cultural, que esse grupo aqui é legal, esse grupo aqui é errado, sabe? Quando você vende uma questão de cultura, você meio que está criando uma nova cultura e você está adaptando aquele local a isso, entendeu? Nem todos os povos vão se adaptar daquilo da mesma forma. Então, assim, quando você permite isso que aconteça, eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu não vejo isso como uma forma completa de dominação cultural e eu não vejo isso como uma forma completa de dominação econômica, né? Até porque, querendo ou não, são contratos mútuos entre o Brasil e a União Europeia. São coisas positivas, são coisas que vão reduzir o preço dos produtos, são coisas que vão permitir para aquele que tem menos dinheiro que tenha mais bens, e isso é uma coisa muito boa, porque aqui no Brasil a gente tem um salário real baixíssimo em comparação com vários outros países, né? Principalmente por questões de inflação e por questões de como o plano real funciona mesmo, né? Então, assim, quando o Brasil ele abre o seu comércio, eu não acredito que ele está cometendo nenhum ato ilegal. Se você vê a Constituição, ela preza sim pela defesa do comércio, pelo comércio interno, mas ela não veta expressamente você abrir essa economia, ela não veta expressamente você melhorar a sua relação exterior. E pelo contrário, eu penso inclusive que para você manter principalmente os principais princípios que são da dignidade da pessoa humana, que são do direito à moradia, do direito à boa qualidade de vida, eu acredito que para isso você tem que tomar medidas práticas, que no caso seria a abertura da economia, para melhorar mesmo a economia, a melhor relação entre os países. Esse tipo de atitude, esse tipo de ação é muito bom, é muito prático, é muito legal e eu acredito que está muito de acordo com o que a nossa Constituição fala e com o que a nossa lei fala. A questão dos direitos fundamentais básicos, elas têm uma relação muito importante com a economia, na questão de que a abertura de mercado, que mesmo a prosperidade de uma sociedade, ela está correlacionada, né, com essa abertura de mercado e acaba misturando, né, a economia com a política nessa questão. Guilherme, você poderia falar um pouquinho sobre essa relação da liberdade econômica com o desenvolvimento do país, né, que a gente vê que as críticas dos olavistas, do pessoal que entende que o livre mercado é um tanto quanto perigoso e tal, é a crítica de que vai subverter a cultura, de que vai tornar o povo submetido aos estados mais desenvolvidos e tudo mais, mas queria que você falasse sobre qual a relação da própria sociedade prosperar em si mesma, de forma autônoma, com essa abertura de mercado. Essa relação das pessoas que pregam ser contra o globalismo é hilária, porque isso é exatamente o que a esquerda defendeu desde que existe esquerda, digamos assim. A nossa cultura brasileira, que foi fundada, infelizmente,
em bases muito patrimonialistas mesmo. A gente tem diversos sociólogos, especificamente o José Oswaldo de Meira Pena e o Antônio Paim, que são sociólogos muito importantes, que observaram justamente essa questão da nossa cultura extremamente patrimonialista. O nosso capitalismo de laços, inclusive a gente tem alguns trabalhos sobre isso, é um capitalismo de laços muito ruim. Não é errado que o Estado tente ajudar o bom funcionamento do comércio, é essencial que ele exista, porque ele pode fornecer um aparato institucional que possibilite ele funcionar melhor. Só que quando a gente entra na política brasileira, a gente vê uma polarização imensa. E a gente vê que boa parte, ou então uma parte ali do eleitorado, da galera que apoia o Olavo, da galera que apoia o Bolsonaro, não importa a atitude econômica e política que ele realize, a gente vê que, na verdade, eles não estavam realmente compromissados com as ideias de liberdade. E sim, eles estavam basicamente na onda do momento. Um cara novo, um cara... talvez essa pessoa tenha sido conquistada pela tese de que ia acabar o Estatuto do Desarmamento, que ia acabar com a bandidagem, esse tipo de coisa que convence. E que não era um compromisso, até porque essas pessoas talvez não saibam o quão importante é um compromisso com a liberdade. O quão importante é manter um aparato institucional bom, que o livre mercado funcione. Essa questão de subverter a cultura não faz nenhum sentido por dois motivos. Sim, claro, uma abertura comercial influencia o desenvolvimento de uma sociedade, só que para melhor, porque alguns setores são prejudicados, claro. O setor industrial, que aqui é muito protegido e é muito ineficiente, vai ser prejudicado por causa da competição, mas a sociedade como um todo vai ganhar, porque o preço vai baixar, o salário real vai aumentar, como o Matheus falou, e tudo isso é bom. E eu não consigo enxergar como uma sociedade mais produtiva e melhor pode subverter a sua cultura. Esse argumento, que é bem neocolonialista, que é muito marxista mesmo, é bem a tese da CEPAL, é bem a tese de economistas muito de esquerda, muito tendentes à esquerda, é assim, algo que a gente não observa, porque, óbvio, existem guerras comerciais, existem tensões internacionais quanto à economia, mas nada que a gente já chegou num nível tão avançado que não funciona mais assim, entendeu? Tipo, existe tensões, mas é bem seguro, Então não tem como subverter a nossa cultura. Infelizmente, a nossa cultura, digamos, já é subvertida, o nosso capitalismo de laço já é bem corrompido. Então, a gente só tende a melhorar com esse acordo aí. Outra questão interessante sobre esse tema, de forma geral, é que foi uma tomada de decisão do governo que pode ser caracterizada como liberal. Fazendo meio que uma previsão, vocês acham que, vamos supor que a Previdência, que ela seja aprovada e de uma forma satisfatória para o ponto de vista liberal, e que não seja aquela reforma bem a mais pessimista? Se a gente tiver essa reforma satisfatória, vocês acham que esse acordo vai ser o símbolo maior desse governo ou vai ser a reforma mesmo? Assim, eu acredito que esse governo, o nome dele é o Governo da Nova Previdência, né? Essa questão do acordo da União Europeia, daqui com o Mercosul, ele é legal, ele é interessante, ele abre o mercado. O Bolsonaro ele tem feito várias medidas, inclusive medidas provisórias, que eu questiono um pouquinho sobre a legalidade delas, né? Sobre a questão do comércio, sobre a questão do direito civil, que ele está realmente flexibilizando essas questões. O governo tem feito isso, mas, querendo ou não, o nome do governo é o Governo da Nova Previdência. Eu não vejo ele com outro nome assim. Eu acredito que o capital social dele realmente advém dessa questão da Previdência. A Previdência, se ela vai passar toda bicotada ou não, eu acho que depende muito de um jogo político mesmo, depende de como o governo vai tentar aprovar isso, de como vai ser o jogo político que ele vai tentar fazer, né? Mas, sendo picotada ou não, a nova reforma da Previdência ela vai ser impactante. A Previdência é impactante, porque isso afeta todos os habitantes, políticos, militares e o cidadão comum também. Então, assim, quando a gente fala de uma reforma da Previdência, a gente fala de uma reforma grande. Tão grande quanto, por exemplo, uma reforma tributária,
tão grande quanto, por exemplo, uma reforma completa no direito civil, como uma reforma completa no direito penal. São reformas que são muito grandes para se fazer e para se pensar mesmo. Então, assim, quando a gente fala na reforma da Previdência, eu acredito que é, sim, o ponto principal desse governo, e se ele quiser, e ele está fazendo, abrir a economia, melhorar e flexibilizar as relações mercantis, ele pode fazer. Na verdade, eu acredito até que é dever dele fazer, né? Mas o ponto-chave desse governo mesmo é a questão da reforma da Previdência. Eu não acho que essa questão desses pactos internacionais vão... Se tiver alguma influência, não vai ser tão grande nessa questão da reforma da Previdência, não. Guilherme, sobre comparativamente as duas coisas, você acha que... Claro, ambas realmente são muito importantes para a economia e tudo mais, mas se a gente fosse fazer uma comparação, a reforma da Previdência ia ter efeitos muito mais imediatos e muito mais fáceis de observar, ou esse pacto também seria comparativo a isso, ou seria até maior? Primeiro, só falando de um ponto anterior, na minha visão, a reforma da Previdência não é uma reforma tendendo ao liberalismo. Ela é uma reforma absurdamente necessária, do ponto de vista de qualquer que seja a visão, tanto liberal, ou então até de esquerda mesmo, a esquerda que não seja tão extrema assim. É algo muito mais pragmático do que ideológico, né? É algo extremamente pragmático. Eu não me surpreendo que isso seja debatido e que seja classificado como liberal, como neoliberal, alguma coisa do tipo, que é normal, a gente já viu isso várias vezes, só que ela é muito mais pragmática mesmo. E quanto à pergunta que você fez, não, o que a gente vai se beneficiar da reforma vai ser muito mais a longo prazo do que o acordo internacional. Porque se a gente for pegar as projeções, por exemplo, sem a reforma, em 2065 a gente teria ali 85% da folha de pagamento sendo só imposto, que seria, não preciso nem explicar o porquê que isso seria ruim. Mas a gente vê que é 2065, daqui a mais de 40 anos, enquanto as tarifas de importação que estão previstas de serem atingidas no comércio variam de 10 a 15 anos, mas elas vão ser reduzidas gradualmente. Tipo, ano a ano vai haver um jogo, uma luta para que elas sejam reduzidas, para que em 10 anos as metas já tenham sido cumpridas. E conforme elas vão sendo reduzidas, a gente vai usufruir sim dos benefícios mais rapidamente do que a reforma da Previdência. Se não me falha a memória, alguns artigos mostram que as reformas que foram feitas no FHC, as reformas que foram feitas antes do governo Temer, inclusive, ainda não foram completamente usufruídas. Porque o nosso problema da dívida é tão grande, ele vem de tanto tempo mesmo, ela vem sendo rolada há tanto tempo, a gente tem problemas com as finanças públicas há tanto tempo, que até isso deixar de nos prejudicar tanto assim vai demorar um pouquinho. Acho que demora, como as projeções do IPEA mostram, algo entre 40 anos mesmo. Só que o acordo com o Mercosul e a União Europeia, sem sombra de dúvidas, vai ser bem mais rápido da gente usufruir. E pode até ser usado pelo Bolsonaro, dados os benefícios que ele vai propiciar, para, sei lá, tentar uma reeleição, e eu não o julgo por causa disso. Se ele conseguir executar uma reforma da Previdência, esse acordo, que já é um mérito muito grande, uma reforma tributária, uma reforma do sistema penal, como o Matheus falou, sem sombra de dúvidas que o Brasil vai melhorar absurdamente. Talvez chegue a níveis ali do Chile, ou quase. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Illuminacast. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão aqui. A gente tratou de temas bem relevantes no momento político do Brasil hoje. E fiquem de olho no nosso canal. A gente vai estar semanalmente postando novos podcasts e vídeos também. E Guilherme e Matheus, vocês podem dar suas considerações finais sobre o tema que a gente discutiu hoje. Bom, queria agradecer o convite mais uma vez. É muito bom a gente discutir sobre esses temas importantes. E como foi ressaltado ao longo do podcast inteiro, o Bolsonaro só tem a ganhar em adotar as medidas mais liberais e as medidas pragmáticas. É um capital político muito pouco que é perdido para os benefícios
que serão usufruídos pela população e, consequentemente, os ganhos políticos, os ganhos de, digamos assim, a moral que o presidente vai ter para falar e talvez tentar uma reeleição. Então ele só tem a se beneficiar com essas reformas. Então, assim, eu acho muito interessante mesmo, né, esse acordo internacional que eles estão fazendo. Mais liberalismo, mais liberdade de comércio é sempre bom. Principalmente, como eu falei, na questão das licitações públicas, eu acredito que é algo que realmente estava precisando de um aumento de concorrência para melhora de qualidade mesmo, para melhora do próprio processo de licitação pública, né? Então, assim, eu acredito que o Brasil só tem a ganhar, eu acredito que o governo só tem a ganhar, eu acredito que a própria Câmara e o próprio Congresso só tem a ganhar também com essa nova relação mercantil que a gente está firmando aí, né? Então, assim, quando a gente vê essas relações mercantis, essas relações internacionais, eu não acho que a gente tem que ver com maus olhos. Eu acho que a gente tem que ver com positividade e que a gente tem que ver os pontos positivos realmente aqui para o Brasil. Quanto à questão de oposição realmente em relação a isso, eu acredito que não é tão forte. Eu acredito que aqueles que se opõem efetivamente sobre aquele argumento do globalismo e esse tipo de coisa são uma minoria, né? Então, assim, eu acredito que esse tratado ele vai ter muitos pontos positivos, o Brasil ele só vai crescer a partir dele. Eu acredito que se o governo continuar adotando esse tipo de medida liberal mesmo para a economia, o Brasil ele vai acabar se desenvolvendo muito melhor e as pessoas vão ter uma condição de vida muito melhor sobre essa nova égide no Brasil. E é isso, até a próxima.